Qual seria a dieta mais indicada para uma paciente com lipedema? É uma questão muito polêmica, porque existem vários trabalhos científicos publicados mostrando que a dieta cetogênica seria uma boa indicação, porém nós não temos um N muito grande de pacientes nesses estudos e um acompanhamento a longo prazo. A dieta cetogênica é uma dieta onde você vai ter menos de 15 gramas de carboidrato por dia na dieta desse paciente. Então é uma dieta que ela vai ser feita ali por 20 dias, não muito mais do que isso, porque ninguém consegue manter esse padrão de dieta. Então eu diria que a dieta mediterrânea e a dieta low carb são padrões de dieta que têm sido mais aceitáveis para os pacientes com lipedema e dietas onde esses pacientes eles conseguem fazer isso por um período longo, inclusive incluir esse padrão de dieta no seu hábito de vida diário. Uma dieta low carb também ela pode ser dividida em muito acentuada, moderada e leve. Diria que a dieta leve, low carb leve, seria uma ótima dieta para a gente iniciar o tratamento de um paciente com lipedema. Por que não fazer uma dieta muito severa? Pensando que um paciente com lipedema ele pode ter uma tendência de estar mais inflamado, ele já possui uma fadiga que faz parte da doença, essa paciente não pode ficar numa restrição nutricional muito grande, essa paciente não vai conseguir ter energia para fazer a atividade que eu gostaria, para caminhar, para fazer um exercício de musculação, fazendo uma dieta muito restritiva. Normalmente são pacientes que já fazem dieta, já são frustradas com esse padrão de dieta. Então, nós orientarmos e fazermos com que essa paciente tenha melhores escolhas no padrão alimentar, eu acho que é uma escolha muito correta para a gente poder ter uma adesão do paciente numa dieta mais saudável. Então, quais seriam alguns alimentos que esse paciente com lipedema deveria retirar de início? Carne vermelha, considerada de acordo com a quantidade, principalmente se ela for carne processada, um produto muito inflamatório. Então, vamos reduzir um pouco o consumo de carne vermelha. O que é a carne vermelha? Carne de boi, carne de ovelha e carne de porco. Vamos reduzir, vamos dar preferência para carnes brancas, para peixe, para frango. Outro alimento muito complicado é o trigo. Então existem vários estudos que mostram que todas as pessoas que consomem trigo, geram alguma inflamação no intestino. Outras mais, outras menos, mas em geral nós temos esse padrão inflamatório. O trigo que a gente tem hoje, ele é um trigo transgênico, tem agrotóxico, e ele é modificado geneticamente para ter mais glúten. O que é o glúten? Ele é a proteína do trigo. E por que é bom ter mais glúten no trigo? Por que a indústria acaba colocando essa alteração genética para que ele tenha mais glúten? Porque quando você fermenta o pão, quanto mais glúten ele tiver, mais rápido você consegue fermentar e aquelas bolhazinhas do pão, elas ficam mais tensas e elas não arrebentam. Então você não tem aquele pão oco, aquele pão feio. Só que o glúten é uma proteína altamente inflamatória para o nosso intestino. Então, as farinhas, principalmente as de trigo, a carne vermelha em excesso, o açúcar branco, um alimento altamente inflamatório, e esse açúcar a gente vai avaliar muito pelos índices de insulina, pela hemoglobina glicada, que é a média dos últimos 3 meses do açúcar do paciente, pela glicose de jejum. Então isso a gente consegue ter essa avaliação de como que esse paciente está comendo. Quais são outros alimentos que nós deveríamos evitar? Os produtos processados, por exemplo, bacon, que são carnes defumadas, presunto, mortadela. Todas essas carnes que vêm embaladas, elas não têm apenas carne dentro daquele pacote, ela vai ter um conservante químico, vai ter um produto para que essa carne mantenha o sabor, vai ter um produto para que a carne fique mais vermelha, vai ter fosfato, vai ter vários produtos para conservar, porque aquilo tem que durar mais do que uma semana naquela prateleira resfriada, ela não vai estar congelada. Então todas essas carnes industrializadas e processadas devem ser evitadas. Próximo passo. A gente não pode ter uma dieta muito monótona. Isso eu brigo muito no consultório. Precisamos ter uma dieta muito rotacionada. Então o paciente, ele não vai comer, por exemplo, todo dia uma torradinha, vamos dizer que ele consiga uma torrada que a gente tem hoje disponível, uma torrada sem glúten, sem fermento químico, ele vai colocar 2 ovos ali em cima daquela torrada, ou vai fazer um ovo mexido com um pouquinho de mamão com granola. E isso vai ser o café da manhã desse paciente. Por que a gente não pode fazer isso? Porque esse paciente ele já tem uma tendência a ter desbiose. Associado a um estresse, uma alimentação não muito correta, aquele intestino ele vai ser mais permeável. E você comer ovo todo dia, que é um alimento que tem um potencial mais alergênico, provavelmente essa paciente vai fazer alergia ao ovo. Então, quando você tem um intestino mais permeável, tem um leaky gut, tudo que você come mais, você vai ter uma tendência maior a fazer alergia. Alimentos mais inflamatórios: trigo, ovo, o leite,
o amendoim, as castanhas, né, castanha de caju, castanha do Pará, são alimentos que normalmente aparecem com muito mais frequência nos testes de alergia. Então vamos ter uma dieta bem rotacionada. Aí que entra o nutricionista, né? Vamos dar opções, vamos fazer esse paciente aprender a escolher outros alimentos para que ele tenha uma dieta mais variada. Mesma coisa no almoço. Eu como só alface, tomate, feijão, arroz e bife. Todo dia o paciente come aquilo. Não é uma dieta ruim, mas qual é a quantidade da salada que esse paciente está comendo? Tem mais do que 5 cores? Tem bastante legume e verdura, tem brócolis, tem couve-flor, tem as bracíferas. São alimentos extremamente saudáveis, devem ser consumidos de preferência mais cozidos. Eles têm uma tendência maior a fermentar, então é um alimento que é muito saudável. Os alimentos com talo, então o salsão, talo dos legumes, das folhas, né, da couve, são alimentos muito importantes para a dieta. E por que é muito importante a gente ter fibra na dieta? Isso é uma coisa que eu explico muito no consultório. Imagina você foi comer um prato de feijão com arroz. Aquilo ali é carboidrato, né? Vai ser digerido e vai ser absorvido como glicose. Agora imagina você colocar um monte de fibra no meio daquele prato, um monte de legume, de verdura, e você comer a mesma quantidade de carboidrato, só que com muita fibra junto. O que vai acontecer com a absorção? Quando você come o carboidrato puro, ele vai ser digerido mais rapidamente e absorvido com uma velocidade maior. Ou seja, eu vou ter um pico de glicose no meu sangue. Isso não é interessante. Você vai ter um pico de glicose, vai ter um pico de insulina, esse paciente dali a 2 horas, 3 horas no máximo, ele já vai estar com fome de novo. Agora, se eu faço um prato, muita salada, muito colorido, com muita fibra, muito legume, muita verdura, e como aquele carboidrato junto, essa digestão ela vai ser lentificada, vai ser mais difícil para o meu intestino digerir aquilo. Ou seja, aquele carboidrato ele vai ser digerido e vai ter pico glicêmico muito mais baixo, porque a absorção vai ficar muito mais lenta e vai tornar o quê? Saciável. Quando você tem uma dieta muito completa e muito variada, a digestão se torna mais lenta, você não vai ter pico glicêmico e você vai ter saciedade por mais tempo. Isso é muito importante. Essa é uma explicação, acho que muito simples para a gente entender por que não tem que gostar de comer salada, por que a gente tem que comer, porque isso vai fazer parte de toda a tua absorção do açúcar, dos nutrientes, todos que você vai tendo. Se você tem uma dieta muito inflamatória, um paciente que tem diarreia com muita frequência, você acha que vai dar tempo para aquele... até o próprio suplemento que a gente passa para o paciente, se ele tem uma passagem pelo intestino muito rápida, provavelmente ele não absorve tudo que poderia. Vai sair muita vitamina, muito mineral, muita coisa boa pelas fezes. Então a dieta ela tem que ser correta. E a quantidade de proteína para o paciente com lipedema? Hoje tem muita gente falando sobre, vamos comer 1,5 gramas, 2 gramas por quilo de peso. O mais importante, às vezes, não é tanto o volume. Esse paciente não consegue comer tanta proteína como a gente gostaria. O ideal é que esse paciente ele consiga fracionar essa proteína durante o dia. Então não é interessante o paciente comer só carne no almoço e à noite fazer um lanchezinho e no café da manhã ele comer só fruta, por exemplo. Será que a gente consegue fazer com que ele distribua a proteína durante todo o dia? Isso seria muito interessante. Inclusive, isso é muito importante para o ganho de massa muscular, porque o nosso corpo, quando você faz atividade física de alta intensidade e tem a intenção de ganhar músculo, você entra num processo anabólico. Quando você tem a proteína disponível durante todo o dia, esse processo vai funcionar com uma qualidade muito maior. Inclusive, o sono faz muito parte com isso. A questão do ganho de massa tem relação direta com a tua qualidade de sono, a relação da tua dieta com a qualidade do teu sono. Esse paciente não é um paciente que não dorme tão bem, então vamos colocar uma janta no horário mais cedo, vamos tentar colocar um alimento, uma proteína de mais fácil digestão, para isso não interferir na qualidade do sono desse paciente, principalmente se a gente almeja o ganho de massa muscular. Então essa questão da proteína tem que ser muito bem conversada com o nutricionista para ela conseguir organizar a vida do paciente. Ela vai organizar a dieta do paciente. O que nós podemos utilizar também na dieta? Aminoácidos, como a creatina, vai ajudar muito no ganho de massa, principalmente no exercício intervalado, né? A creatina ela aumenta a formação de energia intramuscular, mas ela não serve para um exercício contínuo. Então eu vou fazer uma corrida e isso vai me ajudar. Não, provavelmente não vai ajudar. Quando você faz musculação, você vai lá 3 séries, 4 séries e dá um intervalo ali de 2 minutos, naquele intervalinho ali de 2 minutos, a creatina vai ajudar a formar mais ATP, ou seja, mais energia dentro do músculo, e você vai conseguir executar mais alguns movimentos naquela série. Por isso que ela vai favorecer o ganho de massa muscular. Então a creatina é muito importante para essa disposição e a energia do treino intervalado e de alta intensidade. Os aminoácidos essenciais. Pensem que para a gente construir músculo, nós precisamos de tijolinhos.
E construir músculo é igual uma receita de bolo. Você tem que ter uma quantidade específica de cada elemento, de cada produto, para que você consiga construir o que você deseja. E a questão dos aminoácidos é a mesma coisa. Então, os aminoácidos essenciais, eles têm esse nome porque eles não são produzidos pelo nosso corpo. Nós dependemos do aporte nutricional, da comida ou da suplementação. Se você vai construir massa muscular e você tem, por exemplo, 8, 10 tipos de aminoácidos necessários e você tem um ou dois deles numa quantidade muito pequena, tem 20% apenas, você vai construir aquela receita de músculo apenas com aquele 20%, ou seja, você não está construindo tudo o que você poderia. Então, essa questão do aminoácido da proteína é extremamente importante. No lipedema, nós tendemos a evitar o excesso de proteína animal. Muitos pacientes têm sensibilidade à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Então, uma boa opção para o consumo de proteína poderia ser a proteína de colágeno. Hoje temos várias marcas boas, a Essential, Equalive, Vitafor, a Dux, são marcas de proteínas que podem ser utilizadas para suprir a quantidade de proteína necessária ou até para a gente fazer esse fracionamento, como eu falei. O paciente não consegue comer frango de manhã, coloca uma dose de proteína de colágeno. No meio da manhã, se o paciente está num processo de emagrecimento, coloca alguma proteína para ele, uma meia hora antes do almoço para aumentar a saciedade, ele vai chegar no almoço sem tanta fome. O paciente tem uma tendência a ter uma compulsão maior à noite, vamos fazer um lanche da tarde com uma quantidade maior de proteína para que isso gere saciedade e esse paciente tenha menos compulsão à noite. Então toda essa estratégia alimentar, a nutricionista monta e vai ajudar esse paciente a escolher, fazer escolhas corretas em relação a quais alimentos ele precisa, quais alimentos são mais necessários para o processo de inflamação, para o processo anabólico de ganho de massa muscular, e toda essa parte metabólica vai ser otimizada com essa orientação nutricional feita de forma correta. Então, resumindo, uma dieta ideal, eu diria que seria uma dieta onde você compra comida no açougue na feira. Eu falo muito isso para o meu paciente. O que é a comida do açougue na feira? Você vai comprar carne de frango, por exemplo? Vai lá no açougue, compra uma coxa e sobrecoxa, tempera com os seus condimentos, com produtos naturais, salsinha, cebolinha, alho, pode colocar páprica, pode colocar açafrão, pode colocar sal, pode colocar vários temperos naquela carne que você vai ter uma carne saudável. Agora, já comprei uma carne temperada, congelada, com certeza ela vai ter conservante. Então vamos comprar comida, vamos comprar carne no açougue. Você vai ter o que ali naquele pacote? Simplesmente carne de frango. Quando você compra uma carne já temperada, já com conservante, você está comprando um produto alimentício. E por que comprar comida na feira? Porque a gente vai estar comprando comida de verdade, né? Então coma comida de verdade. Descasque mais e desempacote menos. Isso é uma frase já bem batida, muito importante. Sempre que você está desembalando um alimento, esse alimento ele foi processado, ele foi industrializado. Então vamos comer comida de verdade. Sempre lembrando que, se possível, evitar os tipos de alimentos, embora sejam naturais, mas que contenham muitos agrotóxicos, né? Alface, tomate, inclusive os grãos, né? Arroz, feijão, se possível, vamos tentar comprar orgânico e vamos tentar dividir todos esses alimentos durante todo o dia de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a organização de cada um. Então eu falo muito isso também, que quem quer comer direito vai ter que ir para a cozinha. A gente não consegue comprar tudo isso pronto, né? Não é fácil, então a gente precisa ir para a cozinha e se envolver e principalmente se organizar. Lembrando sempre que a dieta ela tem que ser equilibrada. Não precisamos ter extremos de não pode comer isso ou pode comer muito daquilo. Vamos equilibrar a dieta. Vamos ter bom senso e comer de forma realmente correta. A nutricionista ela tem que ajudar o paciente a organizar a dieta e principalmente fazer boas escolhas na hora de comer.